Oi, oi, oi! Para tecer o nosso trilho de mesa a lento, eu utilizei 3 cores do nosso fio a lento, que é o nosso fio Premium número 2. Ele vem com 500 metros, o Tex é 295, ele é bem fininho, dá para ver. E a agulha recomendada, normalmente no crochê, é 2 milímetros, tá? Só que aqui eu queria criar um degradê. Então eu usei 2 cabos e para isso eu aumentei a agulha. Nesse caso, eu estou utilizando a agulha de crochê 4 milímetros. Também vamos utilizar como ferramenta uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para fazer os arremates. Vamos às cores. A nossa peça foi feita pensando, justamente nessa mesa aqui, nessa tonalidade da madeira. Então, o que eu pensei? Em fazer algo que combinasse, mas que criasse algum destaque, quase uma sobreposição. Então, eu comecei com mostarda. Aqui tem 2 cabos, eu começo fazendo 2 cabos de mostarda por cerca de 20 centímetros. Depois eu prossigo fazendo, e aqui nós vamos poder ver mais perto, a mudança do mostarda para... Eu troco 1 cabo do mostarda para o café com leite e continuo com um mostarda e um café com leite. Eu fiz isso por mais 50 centímetros. Depois eu peguei o cabo do mostarda, mantive o café com leite e introduzi o nosso marrom amêndoa. E aí aqui vocês observem, já ficou mais escuro. Então nós prosseguimos por mais 50 centímetros até chegar aqui, fiz os 50, onde eu peguei o cabo do café com leite e troquei pelo marrom amêndoa. Ou seja, aqui eu tenho 2 cores iguais, 2 cabos de 2 cores, perdão, 2 cabos da mesma cor, que é o nosso marrom amêndoa. Ou seja, eu peguei, aqui é uma cor, 20 centímetros de uma cor, 50 de uma misturada com a primeira, mais 50 misturado com outra, e 20 centímetros de uma cor só, tá? Essa foi a minha escolha, essa foi a minha composição. Pensando numa pegada mais outonal, mais fria, né? Puxando um pouco pro madeira, uma coisa... Ao mesmo tempo, tem um certo calor, né? Mas ainda uma estratégia mais discreta, eu diria assim. Outro detalhe importante é que essa é a minha composição, essas são as minhas medidas. Mas vocês podem fazer maior ou menor conforme a nossa quantidade de correntinhas. Aqui eu tenho 29 centímetros de largura, tirando a franja é um detalhe à parte, tá? Com 1,40 m de comprimento. Isso cabe conforme a sua mesa, conforme o seu projeto, conforme a sua encomenda, tá bom? Você pode adaptar o tamanho. Essas são as medidas sem as franjas. E agora nós vamos começar a crochetar a nossa peça. Eu separei aqui para a gente trabalhar o nosso rosa bebê e o pink. Para quê? Para dar um contraste, para fazer um pouco diferente também. Lembrando que para aumentar ou diminuir a nossa peça, aquele tamanho inicial, né, dos 29 centímetros, no meu caso, eu fiz 58 correntinhas, tá? Por quê? Porque tem que ser múltiplo de 7, ou seja, 21, 28, 35. E, além de ser múltiplo de 7, eu tenho que acrescentar mais 2 correntinhas ao final, tá bom? Naquele caso, para aquela medida, eu fiz 58 correntinhas. Aqui eu vou fazer 23. Por quê? Múltiplo de 7, 3 vezes 7, 21, e vou acrescentar mais 2 correntinhas, tá? Então, observem que eu estou trabalhando 1 cabo de cada cor. Essa é a minha proposta para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Venho as duas, prendo no nó corrediço inicial, ajustado, sempre ajustado, não preso, não frouxo, tá? E agora nós vamos fazer 23 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Observem como ficou. Nunca apertado e nunca muito frouxo, tá? A gente usa o cabo da nossa agulha para poder nivelar o nosso trabalho. E agora nós vamos colocar pontos aqui. A gente vem e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, dou uma laçada. E na sexta eu vou entrar e fazer
3 pontos altos. Então, faço o primeiro, ó. Observe sempre para pegar os 2 cabos. 2. Mais o terceiro. Peguei os 2 cabos, fiz 3. O que mais eu farei aqui dentro? 2 correntinhas e mais 3 pontos altos no mesmo ponto de base, no mesmo buraquinho. Então, vamos lá. Não tem problema ficar isso aqui, tá? Porque nós vamos trabalhar isso aqui mais pra frente. Ó, agora, o que nós vamos fazer? Nenhum ponto de intervalo, tá? Nenhuma correntinha. Nós vamos pegar e contar aqui 6 e vamos fazer no sétimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu dou uma laçada e eu vou entrar aqui nesse sétimo e vou fazer a mesma coisa, o mesmo leque que ele tem, que são 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, vamos nós. Ó, fiz o primeiro. Segundo. Terceiro. 2 correntinhas e no mesmo buraquinho de base, no mesmo ponto, mais 3 pontos altos. 1. Volta, se você pegar errado, como eu acabei de fazer. 2. E o terceiro. Vamos fazer isso mais uma vez aqui, ó. Laçada e vamos contar. 1, 2, 3. Então, agora aqui a gente faz o mesmo leque, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 2 correntinhas e mais 3 pontos no mesmo buraquinho de base. Ao final, nós vamos fazer um ponto alto, tá? Por quê? Eu vou mostrar pra vocês como que tá o começo, ó. No começo, nós temos aqui as correntinhas que equivalem na altura a um ponto alto. Faremos a mesma coisa aqui. Dou uma laçada e conto. 1, 2. Na terceira, tem que ser essa quantidade, tá? Se não tem alguma coisa faltando ou sobrando, você faz um ponto alto. E aí, nós terminamos a nossa carreira, certo? Vamos virar o nosso trabalho. Ó, virei. E agora eu vou colocar pontos da minha direita, sentido esquerda. Como? Aqui eu faço um ponto alto, e aí você tem opções, você pode fazer as 3 correntinhas, ó, 1, 2, 3, é uma forma. Outra forma é o ponto alto falso, em que eu estico aqui, dou uma laçada em volta da própria agulha, entro e laço novamente, segurando com o dedo, fico com 3, ó. Laço por 2 e laço por 2, ponto alto falso, ou o que eu gosto muito de fazer, eu acho que funciona muito bem, que é um ponto baixo com outro ponto baixo, que é o quê? Entro, faço ponto baixo, fiz. Na perninha lateral dele, da esquerda, eu entro e faço outro ponto baixo, tá? Foi assim, subimos essa carreira. Agora aqui dentro, ó, eu vou colocar 4 pontos altos. Digo, 5 pontos altos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Coloquei 5. Vamos fazer 2 correntinhas de espaço, dou uma nova laçada e aqui dentro eu coloco os mesmos 5. E nós vamos fazer a mesma coisa para cá. Então, são 5 pontos altos aqui nesse espaço das correntes, 2 de espaço, tá? Ou seja, uma correntinha entre um leque, 2 correntinhas entre o leque e o outro, e no final um ponto alto aqui. Vou fazer essa sequência e volto para a gente fazer a próxima carreira completa. Terminamos a nossa carreira. Agora eu vou pegar e vou virar o nosso trabalho e vamos começar a próxima. Nela eu faço um ponto alto, daquele jeito do começo, então, são 2 pontos baixos, um em cima do outro. Faço uma correntinha e no mesmo lugar eu vou colocar 2 pontos altos, ó. 1,
mais outro. 2. Agora, o que nós vamos fazer? Nesse espaço aqui, nesses arcos de 2 correntinhas, eu vou fazer o leque que eu fiz, ó, na outra carreira, tá? Então, vai ser o leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, fiz 3 pontos altos, 2 correntinhas e agora mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos lá. 3 correntinhas, ou 3 pontos altos. Observem que não fiz nenhuma correntinha de intervalo, tá? Eu fui direto, porque nesse caso não precisa. Então, são 3 pontos altos. Eu já fiz o primeiro, agora vamos fazer o segundo. 1, 2, 3. 2 correntes. 1, 2. E aqui dentro mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fizemos. Agora, ao final, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no começo, só que ao contrário. Aqui era um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, como eu estou indo na outra direção, ó, estou indo para lá, nós vamos fazer aqui em cima desse ponto alto, 2 pontos altos, uma correntinha e outro ponto alto. Que aí, assim, ficou espelhado, ó. E outro ponto alto. Terminamos essa carreira, nós vamos fazer o próximo. Então, eu viro novamente, subo daquele jeito que vocês sabem que eu gosto de subir, que é com um ponto baixo e outro ponto baixo no mesmo, tá? E agora, nós vamos fazer diferente, ó. Vou colocar 3 pontos altos no mesmo local. Então, aqui já tem 1, preciso colocar mais 2. 1, 2. Então, eu fechei um total de 3. E aqui nós vamos trabalhar como? Nessas pontas aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar 5 pontos altos, ó, laçada aqui dentro no leque. 1, 2, 3, deixa eu puxar mais. 3, 4, 5. Só que se eu começar 5 aqui, vai apertar muito, vai repuxar, e não é o que a gente quer. Então, eu faço 1, 2 correntinhas e aqui dentro eu coloco 5 pontos altos. Vou fazer a mesma coisa, que é espelhar, ou seja, aqui na ponta, lá no final, eu vou colocar 3 pontos altos. E aí, a gente vai e volta para começarmos a próxima carreira, ó. Tem uma aqui. Como eu tô chegando no final, eu não coloco correntinha de espaço, tá? Isso é muito importante. Observem como tá ficando. Nós vamos invertendo. Terminamos a nossa carreira, vai ser... E agora, gente, nós vamos repetir quantas vezes nós quisermos essa mesma sequência, tá? É assim que a gente prossegue. O que eu vou mostrar para vocês é como eu coloquei as franjas e como que eu faço para dar o nosso nó de artesão. Então, eu gostei também, ó, de terminar não nessa carreira, mas na carreira que fica com a pontinha, que eu acho que fica mais fácil da gente fazer um local para colocar a nossa franja, da gente colocar. Então, eu venho aqui, faço o meu ponto alto do jeito que vocês sabem que eu gosto de fazer, que é com ponto baixo. Faço o leque aqui dentro e já vou pensando nas cores da franja. Como no meu eu comecei com mostarda, no começo as minhas franjas foram mostarda. Como eu finalizei com marrom amêndoa, no final foi marrom amêndoa, tá? Mas ficaria interessante também se eu misturasse, se eu fizesse cores, invertesse, enfim. É só você pensar na sua composição e fazer. O interessante é que você pode usar um restinho de fio. Sabe aquele fiozinho que fica às vezes para arrematar? É uma forma também, pode ficar bem colorido, ó. Eu quero fazer a franja nessas pontas. Então, eu venho, finalizo aqui a carreira, tá? Ó, Vou fazer o último leque lá, do mesmo jeito que nós fizemos. São 3 pontos altos. E aqui, continuando, é só vocês prosseguirem com o trabalho. Só repetir.
Nosso motivo tem 4 carreiras, então você vai repetindo de 4 em 4 até chegar no seu tamanho. Estou finalizando, ó, faltam só esse ponto e mais o ponto do final. Prontinho. Oficialmente finalizado. O que que nós vamos fazer? Vou mostrar para vocês a franja. Ó. Estamos assim, certo? A franja, você pode escolher qualquer tamanho. Eu fiz na medida dos meus dedos, comigo funciona muito bem. Eu venho e faço algumas vezes. Aqui eu fiz 4 vezes. Por quê? Porque o fio tá dobrado. Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Venho aqui, corto. Cortei aqui, ótimo. Cuidado para não desmanchar, corta embaixo também. Depois você tem que aparar isso aqui, tá? Venho, ó, tá dobrado ao meio. Aproveito a minha agulha, entro aqui na minha ponta, vou puxar como se estivesse fazendo uma laçada, ó. Puxei. E aqui no meio, dá para observar, ó, bem no meio eu venho, pego e puxo passando por dentro. É o mesmo princípio de uma correntinha. Curioso, né? Mas ele serve, ó, para deixar bem preso. E aí, ao final, é só você vir e aparar a sua franja direitinho. Eu fiz uma em cada ponta daqui. E aqui eu fiz uma em cada meio, em cada buraco que ficou aqui, tá? Que assim eu fiquei com esse aspecto dos dois lados. Outra coisa interessante que eu utilizei nesse trabalho e vocês podem fazer também é que, na hora de trocar as cores, eu fiz esse nó de artesão, que é o quê? Eu pego 2 pontas do fio que eu quero trabalhar, a cor antiga, a cor nova, enfim, que eu tô fazendo a troca, e coloco elas opostas. Eu venho com a cor, com uma delas, e dou um nó abraçando a outra, ó. Dou um nó com ela aqui no meio. Dei esse nó e venho com a outra e dou um nó aqui. Ao fazer isso, isso não solta, tá? Esse nó, ele não solta, ele fica bem firme e fica bem discreto também. Ó, dei aqui, dei, agora é só puxar uma com a outra. Puxamos, venho aqui, pego e corto. Prontinho, temos o nó firme que não solta. E foi assim que nós terminamos a nossa aula.